Olá, cliente da Sacre, Ângelo Milok por aqui, analista de conteúdos da Sacre. E a gente vai começar agora mais um fechamento, né, um relatório mensal com os especialistas aqui da Sacre para mostrar para você um panorama geral, né, do que aconteceu no mês de julho no movimento dos mercados de renda variável, de renda fixa, internacional. E já está comigo aqui na tela o Gustavo, que vai abrir essa edição. Tudo bem, Gustavo? Fala, Ângelo, tudo bem? Beleza, Beleza. Então já vou pôr na tela aqui os slides e aí vamos você lá. pode ir coordenando aí, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui no backstage, beleza? Beleza, Ângelo. Então a gente já pode ir entrando no primeiro slide, né? A gente já começa falando que julho foi um mês bastante positivo para os mercados globais, né? Apesar do crescente temor a respeito de uma recessão econômica, né? O Ibovespa, em linha com os mercados internacionais, subiu aí 4,70, 4,69%, né? Mesmo com um dólar mais forte, meio avanço de juros nos Estados Unidos, e um sentimento aí de aversão a risco dos mercados, tá? As bolsas globais elas se beneficiaram de resultados das empresas que têm vindo melhor que o esperado, né, além de um posicionamento e sentimento de que estavam muito negativos. Tá? No ano, o Brasil continua como uma das melhores bolsas do mundo, tá, em termos de performance, com um retorno positivo aí de 5,5% em dólares, tá, até o momento. Então, a gente olhando em real, realmente a bolsa está caindo 1,58%, em dólares sobe 5,5% nesse momento. Tá? Olhando para os indicadores domésticos, né, a gente teve o IPCA que subiu 0,67% no mês de junho, tá, um pouco abaixo dos 0,7% esperados pelo mercado, e no ano a inflação acumulada no primeiro semestre foi de 5,49% e nos últimos 12 meses de 11,89%. Tá? Passando o mês, a gente teve ali logo a divulgação do IPCA 15 de julho, né, que subiu 0,13%, ligeiramente abaixo da expectativa do mercado. Vale ressaltar que essa leitura de julho é a primeira com impacto das medidas de redução de impostos sobre o preço de eletricidade, combustíveis e telecomunicações. Né? Então a gente já começa a ver a nossa inflação reduzindo aí, né, reduzindo bem agora nesse mês de julho. A gente ainda não teve o IPCA fechado do mês, tá? Por enquanto só teve o IPCA 15, já serve como uma prévia de que a inflação deve vir mais baixo, pelo menos comparado com os meses anteriores, tá? Já na parte política doméstica, a gente teve a PEC do estado de emergência sendo aprovada na Câmara dos Deputados. Todas as medidas serão válidas até o final de dezembro e elas representam um impacto fiscal aí de 41 bilhões de reais aos cofres públicos, tá? E com isso a percepção de aumento do risco fiscal no país ela segue se intensificando, tá? Com o atual governo e candidatos à presidência dando indícios de que pretendem prorrogar para 2023 os auxílios aprovados pela PEC emergencial, né? Então a questão do risco fiscal do país fica sempre aí no alerta dos investidores. Olhando para as carteiras recomendadas, né, a gente tem as carteiras recomendadas do BTG aí na tela. A gente vê que a performance das carteiras foi bastante positiva no mês de julho e no acumulado do ano aí de 2022, o resultado das 4 carteiras apresentadas superam aí com bastante folga os nossos benchmarks, né, tanto o Ibovespa quanto o índice de small caps, tá? Passando agora para o próximo slide, a gente já entra no cenário internacional. Nos Estados Unidos, começamos o mês de julho com a divulgação dos dados do payroll, né? O payroll é o relatório de emprego lá dos Estados Unidos, que sai na primeira sexta-feira do mês. Então, no comecinho do mês de julho, saíram os dados referentes ao mês de junho, né, que mostrou a criação de 372 mil vagas de trabalho, tá? Bem acima da expectativa de 268 mil vagas, mostrando que o mercado de trabalho americano continua bastante aquecido, tá? A inflação ao consumidor e ao produtor subiram 9,1% e 11,3%, respectivamente, no acumulado de 12 meses com base em junho. Né? E com isso, vimos o Comitê de Política Monetária americano anunciar a elevação de 0,75 pontos percentuais na taxa básica de juros americana, que agora se encontra em 2,25 e 2,5%. Tá? Em discurso, o presidente do Banco Central americano, né, o Jerome Powell, ele disse que a economia
do país já começa a dar sinais de desaceleração, apesar disso ainda não ter se refletido nos dados de trabalho e de inflação. Né? Daqui para frente, Powell indicou que poderá ser apropriado desacelerar o ritmo de alta de juros, a depender, obviamente, dos dados econômicos. Né? Então, enquanto a gente não vê a inflação americana reduzindo e a criação de vagas de trabalho reduzindo, provavelmente o Banco Central e o Fed, né, eles vão precisar continuar subindo juros lá nos Estados Unidos a fim de tentar controlar essa inflação. Tá? Olhando para a economia americana, o índice do gerente de compras composto, né, conhecido como PMI composto, que engloba os setores industrial e de serviços, ele caiu de 52,3 pontos em junho para 47,5 pontos em julho, tá, atingindo o menor nível em 26 meses. Dessa forma, o indicador ele acabou ficando abaixo da marca dos 50 pontos, que sugere uma contração nas atividades econômicas. Tá? E, por fim, o PIB americano contraiu pelo segundo trimestre consecutivo, né? Ele recuou 0,9% no segundo trimestre desse ano, indicando que a economia americana ela entrou em uma recessão técnica. Tá? Olhando agora para a China, né? A China ela divulgou importantes dados da economia, da atividade econômica. A gente teve o PIB do segundo trimestre da China, que também desacelerou, tá, para 0,4% na comparação anual, bem abaixo do 1,2% esperado pelo consenso de mercado, né, registrando aí o menor crescimento desde 2020. Tá? A economia ela foi fortemente impactada pela política de zero Covid que o governo chinês havia implantado. Né? Então, a China, durante boa parte desse ano, ela ficou em lockdown, né, nas principais cidades, e isso, obviamente, acabou impactando o crescimento econômico do país. Por outro lado, os dados de junho mostraram sinais de melhora, né, com vendas do varejo crescendo 3,1% e a produção industrial expandindo 3,8%. Isso já reflete reflexos, né, que são da liberação da política Covid zero, né? Na verdade, diminuindo essas restrições que estavam se passando por lá, isso já ajuda, então, a economia a voltar a crescer novamente. No último slide, a gente mostra um pouquinho aí do nosso índice de fundos imobiliários, né, o IFIX. Né, o IFIX, ele, no mês, ele acabou acompanhando aí o bom humor dos mercados e foi contagiado, né, pelo bom humor dos mercados e avançou 0,66% em julho, mas no ano ele acumula ganhos aí de 0,33%, praticamente estável aí no acumulado do ano. Né? A gente espera aí o IFIX começar a ter uma performance um pouco mais positiva daqui para frente, a partir do momento que a gente chegue finalmente aí no final do ciclo de alta de juros e a gente comece então um novo processo de ciclo de baixa de juros junto com a redução da inflação. Da minha parte era isso, obrigado pela presença de vocês. Ângelo, obrigado aí por conduzir os slides. Opa, valeu então. Eu falei aí com o Gustavo de Gasperi, né? Ele que é o head de renda variável aqui da Sacre. E agora eu já vou chamar também o Leandro, que é o nosso head de corporate, né? Para falar um pouco sobre os slides, o slide, né, específico sobre as moedas e também o mercado de cripto. Tudo bem, Leandro? Beleza? Fala, Leandro, tudo certo? Cliente Sacre, bem-vindo. Esse mês foi bem movimentado, na verdade, a gente esperava, né, um movimento bem forte. Teve a decisão ali do Banco Central Europeu e também decisões ali do Fed com relação à taxa de juros. O Banco Central Europeu finalmente agora decidiu acordar e subir juros, né? E isso refletiu bastante ali na valorização do euro, que surpreendeu a todos aí, aumentando a taxa mais do que a expectativa, né? Então, por isso essa queda um pouco mais acentuada no euro do que o dólar, tá? O dólar aí por volta dos 5,17, né? No final do mês, e aí a gente começa a ver alguns sinais, né, de desvalorização, tanto na parte da Europa quanto na parte dos Estados Unidos, devido ao grande fantasma da inflação, tá? O DXY mostra, de fato, renovando essas máximas, né, essa premissa, subindo aí 1%, que para o DXY é uma volatilidade muito alta, tá? Então mostra, de fato, que as demais moedas estão ganhando valor em relação ao dólar, tá?
No campo das criptos aqui, né, a gente teve aí uma boa melhora, né? A gente viu o Gustavo falando sobre o S&P, né? E afirmando, né, um pouco mais sobre essa questão, né, da correlação entre S&P, Nasdaq e as criptomoedas. As criptos pegaram carona aí no S&P e subiram aí o Bitcoin os seus quase 20% e o Ethereum aí nos surpreendentes quase 60%, 58,98%. Meu Deus do céu, no começo desse mês o Ethereum estava lá para os seus $900 e agora está $1.700. Quem comprou lá ficou feliz a beça. Então, agora é esperar, né, o efeito dessas taxas de juros, né, Jerome Powell já com um discurso um pouco mais cauteloso, e disse que, de fato, o que vai determinar o ritmo da subida de juros lá nos Estados Unidos vão ser os dados de inflação, os dados como payroll e entre outros dados econômicos que vão garantir aí o ritmo da moeda e vão garantir aí o ritmo também das bolsas globais, tá? Então, olho na inflação é basicamente o tema mais importante hoje do mundo, né? E vamos ver como é que a taxa vai se comportar, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, se nós já estamos perto de um teto ou se é preciso subir mais um pouco, continuar mais um pouco, enfim, né? Estamos todos esperando aí por essa definição, tá bom? Bom, da minha parte é isso. Fica aqui um abraço. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Valeu, Leandro. Obrigado pela sua participação. Leandro Acef Ferreira, que é o Head de Corporate aqui da Sacre Investimentos. E agora eu vou chamar o Diego Lima, o nosso Head de Renda Fixa. Tudo bem, Diego? Olá, Ângelo, tudo bem? Olá, clientes da Sacre, tudo ótimo. Deixa eu já então pôr os slides aqui para você. Maravilha. Commodities e juros, vamos lá. Vamos lá. Começando aqui pelas commodities, né? Falar um pouco dessas 3 commodities bem relevantes, pessoal. Começando aqui pelo Brent, né? Pelo petróleo cru, Brent. Então a gente vê aí que em julho, né, a cotação do Brent fechou numa queda de 3,26, né? Essa queda mensal aí foi puxada basicamente por temores, né, dessa recessão econômica, né, que muitos a grande maioria já diz que vai acontecer, só não sabe realmente quando e como, né, e a intensidade, e também juntamente com esse aperto monetário do Fed, né? Então esses atributos, digamos assim, fizeram com que a commodity tivesse um fechamento mensal negativo. E também tem uma coisa bem interessante, tá? Que alguns analistas acreditam que boa parte desse recuo seria um movimento de, digamos assim, ajuste diante do, entre aspas, desaparecimento do prêmio de risco relacionado à guerra da Ucrânia. Tá, Diego, o que quer dizer isso? Como assim? Lembra que quando tivemos várias semanas, né, de sanções, várias séries de sanções aí da Europa em relação aí à Rússia, né, embargos, enfim, de petróleo e tudo mais, né? Então esse boicote europeu parece que não surtiu tanto efeito, né? Até porque o petróleo da Rússia tem conseguido aí se mover bastante para a Ásia, né? Então a Ásia, em especial a China, mas não só ela, tem se beneficiado, comprado e também esse estoque de petróleo da Rússia, até por um preço bem convidativo. Então, isso diminui, digamos, esse prêmio de risco. Então, aliado a esses temores de recessão econômica que eu comentei, um aperto monetário do Fed, né? Esse ciclo de alta de juros do Fed, e aí talvez esses embargos não surtiram um efeito tão grande em relação à lei da oferta e da procura, né? A oferta mesmo do petróleo, fez com que realmente os temores desse déficit de abastecimento de fato não se materializaram, digamos assim, né? Então, não faltou, digamos assim, o produto não está faltando por hora, né? Até porque essa questão também macroeconômica aí dá uma segurada. Então, por esses principais motivos aí, o petróleo teve uma queda no mês, né, fechando aí a menos 3,26, né? Falando um pouquinho do minério de ferro, né, também uma queda de quase 5%, né, 4,92. Esse recuo mensal do minério foi devido aí basicamente a esses aumentos, né, dos temores da diminuição da demanda por aço, né? Já que a economia chinesa divulgou
alguns números, né, nas últimas semanas relacionados aí ao segundo trimestre, né, o Gustavo até falou de alguma coisa também, que geraram bastante preocupações, né, e principalmente essa, digamos, crise, né, momentânea no setor imobiliário chinês, que parece estar piorando, né. Por exemplo, as vendas de moradias registraram queda de quase 32% no primeiro semestre de 2022, tá, enquanto as construções iniciadas recuaram praticamente 35%, ou seja, são números assim bem alarmantes, né? A construção civil como um todo, imobiliário, mercado imobiliário chinês está bem mais fraca esse ano. Então a demanda por aço consecutivamente foi bem menor, né? E a economia chinesa, né? A gente comenta também, a maior produtora de aço e consumidora também do minério de ferro do mundo, contraiu aí 2,6% no segundo trimestre de 2022, em relação ao trimestre anterior, né? E um desempenho pior que o esperado, basicamente devido a essa série dessa política, né, do lockdown, né, de Covid zero lá na China, né? Então eles estão sendo bem enfáticos com isso, e isso vem impactando bastante, né? Só para conhecimento também, as produtoras de aço chinesas estão reduzindo bastante a atividade para ajudar, primeiro, conter também as emissões de carbono, que é uma política, digamos, mais ambientalista, né? Se assim pode dizer, do governo chinês momentaneamente, e as margens também estão bem apertadas devido ao estoque maior, né, e a demanda fraca. Então, são dados, assim, são informações que colaboram para a gente, para essa queda mensal do minério de ferro, tá? Plano aqui pro ouro, né, nosso metal precioso também, né, teve todo mundo em queda desses 3 esse mês. Uma queda mais comedida, digamos assim, né, uma queda aí de quase um pouco mais de 1%, 1,41 no mês. O preço da commodity basicamente foi empurrado para baixo, né, por conta do dólar mais forte. O Leandro falou rapidamente aí, o DXY, né, que é a cesta do dólar contra algumas principais moedas do mundo, e também pela crescente especulação que o metal precioso começa a sentir um pouco mais forte, talvez a pressão desse ciclo de alta de juros norte-americano pelo Fed, né? Então, realmente, quando o dólar se aprecia, né, fica mais forte, todas essas 3 commodities que eu comentei, mais o ouro, ele sofre muito impacto, né, porque ele fica mais caro para que os detentores das outras moedas mundiais comprem de fato essa commodity, tá? Então, em resumo aí, esse foi o cenário tanto para o petróleo Brent, para o minério de ferro e para o ouro. Podemos falar agora dos juros, Ângelo, tá na tela? Isso. Beleza, maravilha. Vamos falar agora então aqui do nosso local, nosso Brasilzão, né? Os juros futuros, né? A gente quem está olhando esse slide aí, agora fala, pô, olha, o DI 2023, que é um DI, né, que vence agora em janeiro de 2023, juro futuro, vencimento bem curto, 0 a 0, e os outros ali, uma baixa bem comedida, ou seja, quase que uma estabilidade, quase tudo no zero. Quem olha, quem vê cara não vê coração, né? Quem olha esse slide fala, pô, então o mês foi flat, foi tranquilo ali no juros futuro. Não, pessoal, não foi nada disso, tá? A primeira quinzena, na verdade, os primeiros 20 dias ali do mês, a gente teve uma volatilidade muito forte, tá? A alta foi muito expressiva dos juros futuros. Para vocês terem uma ideia, aí, os vértices mais longos, o DI 2027, o DI 2029, chegaram a patamares de 13,40, 13,45, tá? É uma taxa realmente bem alta, né? Então, pô, mostra o estresse que estava o mercado essa primeira quinzena. Mas, na segunda metade do mês, esse movimento da curva, né, os juros futuros caíram significativamente, tá? Devolvendo toda e mais um pouquinho, né, toda a alta aí que tivemos nesses primeiros dias. E aí, o fechamento do mês, como está nos slides, as taxas voltaram aí a negociar muito próximo ao fechamento de junho, né, nesses patamares do fechamento de junho, que a gente está falando no patamar de os juros futuros a partir de 2025, 12,60, 12,70, né? Então, como eu falei, quem olha o slide parece que foi tudo muito comedido, mas não, a volatilidade foi muito intensa. Mas por que foi tão intensa, né? Esses movimentos aí, principalmente esse momento de queda agora, essa recuperação, essa devolução dessa alta, digamos assim, foi influenciada bastante pelo resultado, né, negativo do PIB dos Estados Unidos, né? Teve uma contração, e os Estados Unidos atualmente está numa recessão técnica, né? Que confirmou esse apelo, né? Esse medo aí de recessão, digamos assim, na prática. E o mercado também reagiu a uma postura, digamos, mais dovish, né? Mais comedida
do discurso do presidente do Fed, né, do Federal Reserve, do Jerome Powell, que comentou sobre uma política monetária talvez um pouco mais moderada, né? Como o Gustavo falou, subiu o juros 0,75 na última reunião deles, porém mostraram que talvez a próxima alta deve ser um pouco mais amena, né? Então, e que eles vão ficar assim analisando os dados futuros aí de relacionados à inflação para ver qual que vai ser a força da próxima alta, né? Então, esses dados aí nos últimos 10 dias, aí no finalzinho de julho, colaborou bastante para que a nossa curva de juros aqui segurasse bem, tivesse uma queda forte, e assim fechando até uma pequena baixa nos vértices a partir de 2025, tá? E só para relembrar aqui alguns dados bem relevantes que até o próprio Gustavo já passou, o IPCA 15, né, de julho subiu, né, teve uma alta de 0,13, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado, que estava na maioria em 0,16, tá? E nesse momento, né, que a gente grava aqui no início de agosto, não saiu ainda a divulgação do IPCA completo, o IPCA cheio, ou seja, o IPCA fechado de julho, porém há uma expectativa enorme, né, praticamente certo, que vamos ter uma deflação, e atualmente a expectativa é que a deflação seja na faixa de 0,60, 0,70, tá? Então, nos próximos dias a gente vai ter essa divulgação, vamos ficar de olho, que justamente como o Gustavo falou, já é o impacto, né, dessas canetadas, digamos assim, do governo, todas essas medidas que vieram de teto de ICMS, redução ou zeragem de muitos impostos aí do governo federal em relação à energia, combustíveis, enfim, né? Então a gente já está vendo aí no curto prazo e vai ver oficialmente daqui a alguns dias esse dado de deflação de julho oficial, tá? E também um dado bem interessante é que o mercado de trabalho brasileiro continua muito resiliente, né? A gente teve uma criação de empregos que surpreendeu muito positivamente, né? O Brasil criou aí no mês de julho 278 mil postos de trabalho, né? De carteira de trabalho aí, né? Carteira CLT, né? Carteira registrada, segundo o Ministério do Trabalho, tá? Então algumas informações aí bem relevantes, né? Mais uma vez, mais um mês, a volatilidade, não só aqui falando de commodities, falando da nossa curva de juros futuro, foi uma palavra da vez, não só aqui como no mundo, mas digamos que olhando aqui para o nosso Brasil em relação à curva de juros, deu uma amenizada, começou muito mal o mês, mas terminou um pouco mais tranquilo. Tá bom, Ângelo? Por hora é isso, um abraço para você, um abraço aí para todos os nossos clientes que estão nos escutando. Valeu, Diego. Obrigado. Então, deixa eu só chamar aqui o pessoal para agradecer mesmo. Gustavo, o Leandro já está com a gente aqui. Isso aí. Então, obrigado pela participação de vocês. Diego, Gustavo, Leandro. Mais Beleza, esse call aí de mês, né, para os nossos clientes aqui da Sacre. Fechou, obrigado, pessoal. Mais uma vez aí, contem com a gente, estamos à disposição de vocês. Forte abraço, tchau, tchau. E é isso, gente. Então você ficou agora com o fechamento mensal de julho aqui pelos especialistas da Sacre, você que é o nosso cliente. E a gente se vê até o mês que vem com o fechamento de agosto. Tenha bons negócios neste mês também. Até mais.